Fala galera, beleza? Meu nome é Fábio, eu sou da revista MotorClick, tudo bem? Hoje eu gostaria de fazer para vocês um videozinho falando um pouquinho sobre um outro carro que eu já tive também. Outro carro bem legal, excelente custo-benefício, que é o Nissan Tiida. O carro que eu tive, ele era um Tiida SL, ele era 2011 e ele era um hatch. É um carro fantástico, fantástico mesmo. Com certeza um dos melhores carros que eu já tive, talvez o melhor carro que eu já tive. Tá? Então, se você pensar que é um Tiida, ele é um carro japonês, apesar dele ser fabricado no México. É um carro que tem a manutenção relativamente barata pelo que o carro oferece. Tá? Ele é um carro bem espaçoso, muito gostoso de dirigir. É um motor bem confiável, bem potente, um câmbio excelente, tá? Então, o que o Tiida oferece que é muito legal, tá? Se eu fosse comprar um outro Tiida hoje, eu procuraria um hatch, né? E um que fosse com câmbio manual, tá? O câmbio automático, não que não seja bom, na verdade, os carros automáticos eu gosto bastante de dirigir, mas por ser um carro que já saiu de linha, eu confiaria mais num câmbio manual, que normalmente a manutenção é mais barata, mais confiável, tá? Então eu procuraria um SL manual e hatch, porque o Tiida não é um carro que seja muito bom de mercado, e o sedã ele é pior ainda. Então, em questão de espaço, os dois internos tem a mesma coisa. O Tiida sedã tem um pouco mais de porta-malas, mas só que o hatch ele é bem mais bonito e também ele tem um mercado melhor, tem mais procura. Outra coisa, tem bastante trânsito hoje. Outra coisa que é legal do Tiida, eu sempre recomendo que você pegue o carro mais completo possível. Já que é um carro usado, se você for comparar uma versão mais básica para a versão mais completa, normalmente essa diferença vai ficar entre 2 e 3 mil reais, tá? Então, se você pensar o tanto de acessórios a mais que o carro apresenta, que o carro vai entregar, compensa sempre mais você pegar a versão mais completa. Então, é um golzinho bolinha bem legal ali. Então, vou falar sobre o Tiida SL. O Tiida SL ele vai te apresentar, ele vai te entregar um banco de couro, ar-condicionado digital. Voltando para o banco, ele é um banco poltrona. Então o banco de trás você pode regular, ele pode correr sobre os trilhos, tá? Então ele pode ir um pouco para frente e também ele dá uma deitada, dá uma levantadinha assim. Então é um banco bem interessante a parte traseira dele. Então ele vai ter esse banco, ele vai ter chave presencial, ar-condicionado digital, não lembro se eu falei, e ele vai ter o teto solar, que é um teto solar bem legal mesmo, tá? E farol de neblina e roda de liga leve aro 16 polegadas, que são umas rodas bonitas, tá? Ele deixa o carro bem elegante, na verdade, com aquelas rodas. Então, e a versão que eu tinha, ele tinha aquele aerofólio traseiro também, e era original de fábrica. Falando em Tiida, tem um ali, mas é aquela versão mais básica. Apesar de estar com a roda do SL. Acho que ele vai vir atrás de nós. Por falar nisso, tem um Tiida atrás de nós agora. Então, é um carro que ele na verdade, ele é bem honesto, tá? Ele é um carro que ele entrega muito, na verdade, pelo que pedem por ele. Então, se você pensar que um carro vai te entregar muita coisa, assim, normalmente abaixo de 30 mil reais, é uma boa compra, tá? Então, o Tiida SL ele tem um motor, todos os Tiidas, na verdade, ele tem um motor 1.8. Então, esse motor ele tem uma colinha aqui, 126 cavalos. Eu tinha esquecido a potência, mas é 126 cavalos e ele tem também 17,5 kg de torque. O que é bem interessante é que o Tiida ele tem uma
ele tem um câmbio de 6 marchas. Esse câmbio de 6 marchas dele faz com que a relação de marcha seja bem curtinha. Então quando você quer dar uma aceleradinha, quando você puxa a marcha, ele vai te entregar a marcha, vai te entregar toda a potência ali. Então é uma coisa bem interessante, tá? Então, apesar de ele ter umas rodas aro 16 que tem os pneus mais largos, que ela seja mais pesada, é facinho cantar pneu com o carro, porque na hora que você dá uma acelerada forte nele, o carro vai patinar mesmo. Então é bem legal. Esses 17,5 kg de torque você sente bem legal. Ele é bem um carro excelente, é fantástico de dirigir, tá? O consumo do Tida, tá? Eu sempre rodo com carro no álcool, tá? Eu acostumei a abastecer os carros no álcool, então eu acho que o álcool ele deixa o carro mais gostoso de dirigir. Também pensando um pouco da parte ecológica, ele polui menos. Então, eu gosto geralmente daqueles cavalinhos a mais que o carro apresenta. Apesar do Tida, no manual, o torque do carro é o mesmo. O torque e potência, na verdade a potência no álcool é 1 cavalo a mais, mas o torque diz que é o mesmo. Então, com relação ao consumo, o Tida ele faz na cidade uma média de 7 km por litro. E você andando na rodovia, ele faz 9,5 km por litro. Então, se você pensar que é um carro 1.8, ele não é um carro pequeno, né? Ele engana bastante. É um carro que eu percebi, na verdade, que ele engana bastante quando eu parei o carro em uma garagem que eu costumava, que é a garagem do carro dos meus pais, que eu sempre parava o carro lá e normal, o dia que eu parei, o dia que eu fui para casa deles e parei o Tida lá, eu vi que o carro ocupou muito espaço dentro da garagem. Então aí eu percebi que realmente ele era um carro bem grande. Então o carro ele é grande, ele é espaçoso, ele tem um porta-malas que é um porta-malas modesto, tá? Não é um porta-malas pequenininho, mas é um porta-malas modesto. Pelo fato do SL, o trilho correr, o banco correr em cima do trilho, ele pode aumentar um pouquinho a capacidade. Também você pode deitar os bancos, mas é um porta-malas de 289 litros. É um porta-malas que a menina quase fechou a tampa traseira na mão de uma criança ali. Eu tô chegando para buscar meu filho, eu tô chegando na porta da escola dele. Então é um porta-malas que você consegue levar bastante bagagem. Na verdade, o carro em si é um carro, ele é um carro bem honesto, tá? É um carro que ele apresenta, não é um carro que vai ficar te dando manutenção. Ele fazer as manutenções periódicas. É bom muito fazer revisões preventivas, como troca de óleo, troca de filtro, trocar vela, cabo de vela, trocar bobina, olhar sempre as pastilhas, olhar a suspensão. É o tipo do carro que é um carro, é um excelente carro, tá? Mas é o tipo do carro que você não pode ficar deixando as coisas ir quebrando, tá? Por ser um carro importado, por ser um carro que não é tão fácil de achar peças, apesar de ter muita coisa na internet, conforme você for acumulando defeitos do carro, na hora que você quiser consertar tudo, o preço vai ficar meio salgado. Então é um carro que toda vez que der algum defeitinho, você corre para arrumar, tá? Apesar do Tida que eu tive, eu comprei ele estava em excelente estado de conservação, estava fantástico, era um carro muito novo, muito conservado. Eu vendi ele continuava no mesmo estado, era um carro que estava muito novo. Eu vendi ele estava virando 100 mil quilômetros, e era um carro que rodaria mais outros 100 mil quilômetros na minha mão, pelo menos tranquilamente, sem dar nenhum tipo de defeito. Uma dica antes de fazer uma compra de um carro: o Tida ele teve um recal na coluna de direção. Então, se você for dar uma olhada em algum carro, sempre dê uma volta no carro, veja se não tem barulhos de suspensão, motor, câmbio, peça solta dentro do carro, peça de lataria solta. Eu não aconselho a compra de nenhum carro que esteja nessas condições. Outra coisa, a coluna de direção. Veja se a coluna ela não está estralando, ou quando você vai esterçar o carro ele faz um barulhinho, parece que
dá uma impressão de que tem uma mola pulando dentro. Isso daí foi um recal. Algumas concessionárias ainda trocam na garantia essa peça, algumas não trocam. E eu também conversei com um concessionário que você compra a peça e eles dão a mão de obra em garantia. E tem concessionária que vai cobrar tudo. Então, se atente a isso. Essa coluna de direção, pelo que eu me lembro, era a única coisa que tinha que poderia apresentar algum defeito, fora os defeitos que pode acontecer em um carro normal. Mas é um carro japonês e a gente sabe que os carros japoneses são muito confiáveis, tá? As marcas japonesas em si são marcas que normalmente prezam pela qualidade, pela confiabilidade das marcas. Então ele é um carro fantástico, na verdade, tá? Eu já vi videozinhos falando que é um carro que você não deve comprar. Na verdade, eu estou falando ao contrário. Compre esse carro, que ele é muito bom. Mas sempre procure a melhor oferta com o melhor carro.